Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, nossa segunda live é um bate-papo com a psicóloga Kátia Gouveia. Vamos falar sobre relações afetivas e isolamento social. Boa noite, Kátia. Boa noite, Andressa. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Então, Kátia, o motivo dessa live é porque outro dia, estava refletindo em casa, na live anterior, nós falamos sobre violência doméstica. E eu tive uma DRzinha com o meu marido e nós sentamos para conversar. A gente vai fazer 16 anos de casado agora em julho. E assim, graças a Deus, sempre prevaleceu o diálogo na minha casa. Então, se tem algo que me incomoda ou que incomoda ele, a gente sempre senta e discute aquilo ali e qual a melhor saída para aquela situação que não está confortável. E aí eu fiquei pensando depois daquilo, como que estão sendo os casais? Como que está a sua relação em casa? Porque a gente está num momento bem estressante, né, gente? Estamos com a nossa rotina quebrada. Na minha casa, estamos 24 horas, né? Agora meu marido tem certeza absoluta que eu não sou cozinheira mesmo. Sexta-noite ele comeu arroz queimado, sábado ele comeu arroz salgado, domingo ele fez almoço. Ai, foi tão lindo! Então, assim, tem esse questionamento, né? Como que as pessoas estão conseguindo driblar essa situação de estresse? Aí eu queria te fazer uma pergunta. Na minha casa, o diálogo até agora, graças a Deus, está funcionando. Mas tem dias que a gente vê que um ou outro está um pouquinho mais agitado. Né? Eu brinco quando eu não estou legal. Se meu marido começa a me chamar, eu respondo, senhor. Aí ele já sabe que não está legal. Aí ele já começa a me deixar mais na minha. E eu vejo também o dia que ele está com pouca paciência, as respostas muito curtas. Eu prefiro deixá-lo mais lá no canto dele, fico mais com meu filho. Mas eu fico me questionando, é certo isso? Ontem mesmo eu falei com meu filho, eu estou ficando mais com você do que com seu pai. Isso está correto? O que você pode me falar? Realmente, estamos vivendo uma situação que é muito atípica. As nossas rotinas, as nossas relações, todas estão sendo afetadas por esse momento da pandemia. E quando nós convivemos com uma pessoa, independente dela ser o nosso companheiro, o nosso marido, a tendência é que os conflitos aumentem. Então, nós temos vários fatores hoje que nos estressam, por exemplo, por causa da pandemia. O isolamento social, esse distanciamento, o convívio que a gente tinha, não temos mais. A gente também tem as nossas preocupações, sejam elas financeiras, sejam elas pela insegurança do futuro. Nós não temos hoje como pensar daqui uma semana, daqui um mês, quando nossa vida vai voltar ao normal. Então, conviver com qualquer pessoa por muito tempo gera conflitos. E a melhor saída é o diálogo. É preciso a gente sempre estar conversando, expressando também as nossas emoções de uma forma mais assertiva. Como você disse, quando vê que ele está em um momento de impaciência ou em um momento em que ele não está bem, realmente se afastar. Porque naquele momento não vai surgir uma boa conversa. Se você insistir no limite dele, isso pode gerar um conflito, uma discussão desnecessária. Ah, que bom saber. Vou cumprimentar os nossos internautas, os nossos ouvintes aqui. Judite, boa noite. Juliana, Fabiano, Cida, boa noite, turma. Obrigada por estarem comigo novamente. Vão mandando suas perguntas que nós vamos responder aqui, ok? Kátia, outra coisa que tem me chamado muita atenção com relação, eu tenho lido, tenho pesquisado muito com relação ao que é isolamento social e o que é distanciamento físico, né? Porque algumas pessoas tendem a achar que são coisas iguais, quando na verdade eu percebo aí que existe uma diferença, né? Eu não estou ali com o meu grupo fisicamente, mas eu estou ali socialmente, né? Pelo WhatsApp, no Facebook, telefone. Outro dia eu brinquei com meu filho e falei assim, vamos começar a escrever cartas para a gente poder sentir mais próximo aquele que a gente gosta, aquela pessoa que a gente considera. O que você me fala sobre isso também?
O isolamento social que a mídia tanto propaga hoje significa essa distância mesmo do outro. Então, nós não temos mais as interações sociais no trabalho, nas nossas reuniões de família, no convívio com os amigos. Isso é o isolamento social. É um distanciamento físico, porque a gente, mesmo encontrando, mesmo tendo a oportunidade, não se tocar, não se abraçar, não dar aqueles 3 beijinhos tradicionais. Então, a gente tem que manter essa distância, ao mesmo tempo física. Mas isso não quer dizer isolar socialmente de todos os que nós temos contato, das nossas relações afetivas, sejam familiares, sejam amigos. Ao contrário, é um momento em que a gente deve usar a tecnologia, como as redes sociais, a facilidade da internet, para manter o contato. E até resgatar cartas, né? Que a gente, pelo menos eu, quando era adolescente, escrevia muita carta. Hoje, os adolescentes, eles já são mais WhatsApp, já são mais mensagens de texto ou mesmo videoconferência. Então, a gente tem que usar essas tecnologias a nosso favor. E o isolamento social quer dizer físico, ele não quer dizer você abrir mão das suas relações. Você tocou numa situação aí que eu achei muito interessante, a questão da videoconferência. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo, se todo mundo conhece essa ferramenta, né? Que você hoje pode fazer uma ligação, até 4 pessoas, se salvo me engano, e pelo WhatsApp também você pode fazer uma videoconferência. Gente, esse é um momento muito importante de nós falarmos com o nosso próximo, que neste momento, fisicamente, esse próximo está distante, fisicamente. Né? Mas nada nos impede de chamar no WhatsApp, de fazer essa videoconferência, é muito bacana. Eu quero até aproveitar aqui e parabenizar a professora Daniele, do meu filho, lá da escola Centro Educacional Inovar. Ela hoje fez uma chamada de videoconferência com os alunos. A turminha dela, me parece que são 11 alunos. E ela fez essa chamada e foi muito bacana, viu, Dani? Parabéns pela iniciativa. Meu filhinho ontem, ele já dormiu ansioso, colocou o telefone para despertar, com medo de perder o horário. A ansiedade dele foi tão grande hoje que a gente não conseguia fazer a conexão no horário certo. Ele acabou entrando um pouquinho atrasado. Mas à noite ele chegou a passar mal de ansiedade, porque ele ia ter esse encontro virtual com os coleguinhas e a professora. Então, Dani, parabéns, gostei muito. E eu deixo essa dica, né, para todo mundo. Quem puder fazer a videoconferência com o vovô, com a vovó, com a tia, com os primos, né? Façam isso, gente, com as crianças, porque as crianças nesse momento também, elas estão atravessando. Eu até acredito, Kátia, que este momento é mais tenso para a criança, não sei se você vai me corrigir agora se eu estiver errado, do que para a gente que é adulto. Sim, a criança ela vai sofrer mais com isso, porque apesar, ela está numa fase de desenvolvimento, ela ainda não compreende certas coisas do mundo adulto, e mesmo nós adultos estamos tendo dificuldades. Então é lógico que para uma criança é muito mais difícil compreender por que ela não pode sair, por que ela não pode frequentar a escola, por que não pode ir na casa do colega, por que a rotina mudou tanto. E criança precisa de segurança. E o que vai trazer segurança para ela, muitas vezes, são essas rotinas. Então, ela assimilar isso, esse momento que nós estamos passando, é muito mais complicado. Outra coisa que eu queria te perguntar. Com relação à criança que tem deficiência, né? Eu estava na rede, e a gente tinha muitos alunos autistas, com outras deficiências, algumas mais relevantes, outras um pouco menos relevantes, né? De fácil acesso, de fácil contato, de contato mais delicado. Como que a gente age neste momento com as crianças que a gente chama de especial? Porque para mim, na verdade, gente, toda criança ela é especial. Independente da patologia, a criança já é um ser iluminado, ela é muito especial. São anjinhos que o Senhor mandou para a gente. Mas a criança de inclusão, neste momento, ela vai ter necessidades diferentes. Então, cada caso é um caso. Então, as famílias têm que tentar atender essas demandas. E às vezes não é fácil. Porque, por exemplo, o espectro autista, ele vai ter diversas características.
Então, nenhum autista é igual ao outro. Então, não existe uma fórmula. As famílias, elas conhecem os filhos, elas têm que estar em contato com os profissionais que atenderam esse filho até então, se ele estiver em isolamento social, para discutir estratégias de como lidar com eles. Eu gosto de chamar a atenção, assim, as pessoas que eu tenho mais contato, que têm conversado comigo, têm mandado mensagem, é sempre falar com as pessoas o seguinte: eu sou mãe de uma criança de 10 anos e a gente tem que respeitar exatamente o espaço, o limite da criança, né? Tem momentos que eu falo com meu filho: agora a gente vai sentar para a gente fazer atividade, mas eu vejo que ele não está bem, então eu prefiro naquele momento suspendo. Não, então não vamos fazer. Tem dias que ele está mais choroso, que ele está mais entediado. E aí, o que eu espero? Primeiro eu tento acalmá-lo e depois eu vou conversar com ele. Outro dia ele começou a chorar, falando: ai, mãe, eu quero ir embora, eu não aguento mais pandemia. Né? E aí eu fui explicar para ele que é uma situação que realmente é ruim para todos nós. Né? Ninguém gostaria de estar vivendo este momento, mas que a gente está fazendo, infelizmente, parte de uma história que depois as nossas gerações futuras irão saber por livros, né? E que a gente tem que administrar isso de uma maneira que isso nos traga uma saúde emocional. Porque se a gente começar a se revoltar, se a gente começar a chorar demais, a praguejar, né, a gente vai atravessar esse momento com uma dificuldade a mais. Então, eu sempre respeito esse tempo dele. A hora que eu vejo que ele está bacana, olha, vamos lá, vamos fazer atividade agora. Às vezes eu sento, ajudo ele, às vezes não ajudo, porque a criança ela gosta de manipular nós que somos mães. Às vezes eu deixo o momento dele, agora eu não vou te ajudar. Mas tem momentos que eu até sento: não, vem cá, vamos ler junto, vamos tentar fazer isso aqui. Sempre respeitando este momento e dialogando. Mesmo ele tendo 10 anos de idade, eu penso que é importante eu sentar e conversar com ele sobre tudo isso que está acontecendo, o impacto disso para as nossas vidas. E eu sempre falo para ele, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, então eu sempre falo para ele o seguinte: olha, filho, não cai uma folha de uma árvore sendo que Deus não queira. Penso que este momento é um momento de muito aprendizado. Por quê? É um momento que a gente para a gente poder fazer as nossas reflexões. A gente fala muito sobre o futuro, as gerações futuras, mas o que eu estou fazendo para a minha geração ter um futuro melhor? O que eu estou fazendo para que o futuro seja melhor? Né? A gente tem que... Eu acho que esse momento ele veio para... É como se fosse um freio mesmo, para a gente desacelerar e começar a refletir do que realmente é prioridade, do que realmente é saudável para a gente. E por falar em saudável, a Aline, ela é professora na rede de educação infantil, e ela fez uma pergunta aqui, que seria o impacto dessas novas formas de trabalho para a saúde dos professores, para a saúde em geral dos profissionais, né? Eu tenho irmãos que trabalham na Fiat e estão de home office. Então, assim, essa tecnologia, ela já veio um pouco assustador, né, da nossa época. Eu estou com quase 45 anos, então é um pouco diferente da minha adolescência, da minha juventude, e agora a gente está sendo forçado a trabalhar. E o professor, principalmente, porque ele precisa se reinventar neste momento em situações adversas. Tem aquele aluno que tem toda a infraestrutura e tem aquele que não tem. O impacto disso para a saúde desses profissionais? Nesse momento é prematuro a gente fazer falar sobre qual seria esse impacto. Porque tudo que nós estamos vivenciando é muito novo. É uma experiência que a gente não tem precedentes. Então, nós estamos construindo a partir de agora. Falar qual vai ser o impacto é muito prematuro. Nós estamos, como psicólogos, sempre atentos às mudanças, mas como isso vai transformar a sociedade ainda é uma incógnita. Nós estamos construindo, como você falou, um futuro. Tudo que era antes estabelecido, agora nós estamos revendo valores, rotinas, as tecnologias, né, do home office. Então, são ferramentas que quem tem uma certa... A partir dos 30, vai ter uma dificuldade maior de se adaptar, mas os jovens não. Aí eu já vejo uma diferença por causa da idade. E como eles já são uma geração que cresceram cercado de tecnologia, acompanhando as novidades, eles vão ter uma facilidade.
Já as pessoas acima de 30, vou ser generosa, tá? 30, Obrigada. a gente vai ter uma dificuldade porque não vivenciou isso. Nós éramos de um mundo em que quase tudo era analógico. Então, é novidade. Hoje, se você falar para o seu filho que na sua infância você não tinha internet, que você não tinha celular, eu cheguei a usar, como se chama? Aquela máquina de escrever. E era top. E que computador era algo que a gente nem imaginava existir. Isso para eles assim, que isso, mãe? Como assim? Como que vocês faziam para comunicar? E ao contrário da gente, que vai ter essa dificuldade de assimilar, compreender essas novas ferramentas e usá-las a nosso favor. Então, no momento, eu ainda não posso falar de quais vão ser esses impactos na saúde mental. A Nancy também fez uma pergunta aqui. Boa noite, tá, gente? Nancy, Tânia, Vera, Adélia. A Nancy nos fez uma pergunta sobre como identificar que a pessoa está ansiosa ao nosso redor, né? Sim, isso é muito importante, porque a ansiedade, ela é um fator, né, algo que nós temos. Eu, por exemplo, pode não parecer, eu sou uma pessoa ansiosa. O seu filho manifestou uma ansiedade por causa de um evento. Mas nós temos a ansiedade que é patológica. O que ela acontece para a gente diferenciar? É normal você ficar um pouco ansioso diante de algumas situações. Você, nesse momento que traz tantas mudanças, que trazem tantas inseguranças, você se sentir desconfortável, ansioso. Mas a partir do momento que você começa a apresentar insônia, aumento ou perda do apetite, alterações bruscas de humor, e em casos mais severos, uma sensação de aperto no peito, ou uma dor no peito, falta de ar, uma dificuldade de respirar, eu não consigo, me falta o ar, aí você precisa de uma ajuda profissional. E mesmo nesse tempo de Covid, aí a gente tem que procurar, então, um posto de saúde, um hospital mais próximo. Porque para evitar que isso a ansiedade, como eu disse, tem um nível normal, começa a prejudicar a sua vida e vai se tornar uma patologia. Então, quando ela se desenvolve, é muito difícil de você tratar. E ela pode ter outros segmentos. Síndrome do pânico, que é péssimo. Você não conseguir dormir, isso vai afetar o seu dia a dia, a sua rotina. Então, antes que isso se torne algo mais grave, procure ajuda profissional. Inclusive, nós temos disponíveis nos SUS canais que você pode acessar por telefone para conversar com um profissional, para ele tirar a sua dúvida se você precisa ir até um médico, se você precisa de outro profissional. Sim, inclusive está aqui meu irmão, Elvis, boa noite. Ele está perguntando se criar uma estratégia de rotina neste momento seria bacana, seria eficaz. Muito. E, inclusive para as crianças. Criança, você estava me dizendo, do seu filho tem momentos que você é bem flexível. Mas é importante que eles tenham rotina. Independente da pandemia, anteriormente, quando eu fazia meus atendimentos, eu sempre propunha isso para as mães. Terem rotina, então ele saber como que vai começar o dia dele, em que horário, quais vão ser as atividades, incluir nessas atividades não só a parte escolar, mas também tarefas domésticas. Ajudar na arrumação da casa, na organização, em manter e ter momentos que ele sabe, olha, eu vou ter meu compromisso, a minha responsabilidade, por exemplo, na parte da manhã. Seja estudar, seja cuidar de alguma tarefa de acordo com a idade. E à tarde eu já vou ter um tempo livre. E depois eu vou ter um horário para eu fazer o que eu gosto. A criança pode ver desenho, pode assistir televisão, fazer atividades lúdicas, que é importante nesse momento. Teve uma outra pergunta aqui também, que está a Gláucia. Boa noite, Gláucia. Ela perguntando sobre a TAG. Transtorno de ansiedade generalizado. Isso. Se neste momento, por causa da ansiedade, isso pode levar a situação, como vai ficar? Tem uma preocupação mundial, tem até recomendação da Organização Mundial de Saúde,
para o cuidado com a saúde mental. E o que deve ser mais comum, se a gente fala deve, que não se tem certeza, é esse aumento da ansiedade. E aí é o que eu te falei, a ansiedade a gente tem um nível normal, tem diante de alguns eventos ou de algo que a gente espera acontecer, e o transtorno de ansiedade generalizado, ele já vai ser uma patologia que precisa tanto de um tratamento com psiquiatra quanto com psicólogo. Porque a medicação, ela vai ajudar nos sintomas, mas você precisa tratar a causa, e aí é um psicólogo. Isso. Gente, ontem, pra vocês terem uma ideia, a gente vai ficando muito estressado, né? Eu comecei a rir de mim sozinha à noite, eu lá na minha cozinha, e a janela é de blindex, então à noite o escuro vem a imagem que eu repeti. Ah, estava dançando. Quando eu vi, falei assim, gente, olha, eu podia fazer essa ginástica, acho que amanhã eu vou fazer essa dança, porque isso vai me desestressar. E aí eu comecei a fazer assim, quando eu vi que eu estava com a mão fechada, eu falei, eu acho que isso é ansiedade, é atenção, é o nervo. E aí eu comecei a rir depois de mim sozinha. E falei assim, meu marido, eu sei que agora na cozinha vai me chamar de louca, né? Ou dançar junto com você, que seria o melhor. Ou de repente dançar junto comigo, né? Mas assim, foi um momento comigo que foi tão prazeroso, foi tão gostoso. Eu mesma, brincando comigo, dançando comigo, fazendo gestos, brincando, aquilo assim, eu senti que eu fui relaxando, senti a minha musculatura relaxando. Falei assim, gente, como que é importante a gente ter um tempo para a gente mesmo, para a nossa saúde. Eu vi há pouco tempo uma palestra online do Augusto Cury, em que ele fala sobre cárceres de emoções, porque neste momento a gente tende a ter tantos conflitos internos, né? E aí a gente começa, se a gente não vigiar, a gente começa a ser cárcere das nossas emoções, né? E nos privarmos de situações que poderiam ser bem mais gostosas, bem mais tranquilas, né? Então eu percebi ontem, durante esse exercício que eu fiz comigo mesmo, eu me senti um pouco mais aliviada, relaxada. Então, olha, eu vou fazer uma coisa do tipo para relaxar de vez em quando. É importante, porque apesar, como você disse, você está a sua situação, você está convivendo 24 horas com seu filho e com seu marido, algo que não acontecia antes. Você tinha outras interações e quando chegava perto deles, você já tinha vivido algumas experiências e agora a experiência é só entre vocês. Nós somos seres singulares, nós temos as nossas particularidades e as nossas necessidades que não são compartilhadas, as nossas diferenças. Então, há momentos que são necessários você olhar para si e cuidar e fazer aquilo que você gosta, principalmente nessa pandemia. Então, tem muitas pessoas descobrindo talentos, aprendendo a cozinhar. Mas as pessoas são diferentes, então não tem uma fórmula. Então, para você, por exemplo, cozinhar não seria algo prazeroso, que seria algo que você se desestressaria. E a gente vê também muito essa cobrança por fazer algo, para estar produzindo. O Fabiano, boa noite, tá, Fabiano? Ele pergunta aqui como a gente perceber que estamos ansiosos, que a ansiedade ela incomoda a família e pode até atrapalhar outras pessoas. Como que eu vou perceber que estou no meu momento, eu estou ansiosa aqui, tá, gente? Como eu estou no meu momento de ansiedade e que aquilo está te incomodando, por exemplo? Como eu falei antes, a gente tem a ansiedade normal, que vai trazer alguns desconfortos físicos, e aquela que já vai trazer sintomas que são patológicos. É normal você se sentir ansioso, mas precisa de estratégias para que você relaxe e lide com a situação. Mas para cada pessoa uma coisa vai funcionar. Alguns é ler um livro, ouvir uma música, fazer um exercício, uma dança como você fez, né? Conversar. Não, peraí, eu tô abafada, uma expressão que eu uso, nossa, eu tô aqui, não tô aguentando. Liga para uma amiga, liga para a família, liga para quem é próximo a você, tem uma conversa sobre o assunto ou sobre um outro assunto diferente. Então, cada pessoa ela tem que conhecer a si mesma, o que ela gosta, o que faz bem e o que não é para ela. Porque não adianta impor nada nesse momento.
como em momento nenhum. Pode incomodar os amigos também de madrugada, tá, gente? Outro dia, de madrugada, mandando mensagem pra minha amiga, e aí, eu tô bad hoje. Aí ela vai assistir o Vendedor de Sonhos. 2 horas da manhã eu assisti o Vendedor de Sonhos. Muito bom. Pra você Aí, funcionou. Funcionou. Eu sou muito tranquila, eu sou muito zen. Então, às vezes eu chego no ápice do que eu chamo de bad, né? Daquele tédio, daquele estresse emocional. Mas como eu falei, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu sei que é uma briga, né, entre a ciência e a religião, porque uma é concreta, a outra é abstrata, mas eu, particularmente, eu tenho uma experiência com Deus que me deixa numa posição muito confortável. Então, todas as vezes que eu vejo que algo está me incomodando demais, primeiro eu recorro a Ele. Ai, Senhor, me ajuda. Essa noite eu já dormi. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para fazer essa live, que seja uma coisa bacana, que a gente possa levar alguma informação a mais, né, para as pessoas. Mas assim, então eu sempre coloco muito Deus à minha frente. E isso me ajuda nesse controle emocional que eu tenho, nessa gestão emocional que eu faço. Eu vejo que a minha gestão, e aí eu acho que, não sei, se me corrija se eu estiver errado, eu acho que cada um tem que desenvolver a sua técnica de gestão. Sim. Aqui eu tenho a minha técnica de gestão emocional, ele em cima, ó, com ele. Nós dois somos extremamente conectados. E quando, porque a gente é humano, quando eu vejo que eu estou vacilando, aí Deus é tão perfeito que ele me deu um anjo na terra, que o tempo todo fala assim, ops, vem cá, é assim, vem cá, direciona o seu pensamento, olha para dentro de você, que é a minha mãe. Então, às vezes, eu estou numa situação que eu não sei como resolver, aí eu vou até ela. E ela, muito iluminada também por Deus, ela sempre me dá alguns conselhos, né, e aquilo eu vou refletindo, e volto a dialogar com Deus e tem dado certo. Essa está sendo a minha técnica, tá, gente? Religião é uma coisa que não se discute. A minha relação com Deus é super, hiper, mega fenomenal e assim, é Ele que me ajuda a fazer essa gestão toda e tem sido muito bacana. Porque eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa que, se na minha época, na minha infância, houvesse diagnóstico, no mínimo eu seria um TDAH. Eu sou extremamente ativa. Uma vez eu dando aula na faculdade, um aluno virou para mim, nunca esqueço dessa frase, ele falou assim, professora, é a primeira vez na minha vida no curso de gestão da qualidade que eu assisto uma aula de português que não dá chances de eu piscar, de eu cochilar. Você ligada no 360. E realmente eu sou assim. Eu sou aquela pessoa que eu dou aula, eu faço projeto social, eu faço planejamento, eu escrevo artigo, eu bordo, eu faço tricô, brinco com meu filho, às vezes brinco feito criança, tem um momento família, eu tenho aquele momento que eu gosto de ir para a cozinha para lavar, descascar, picar, né? Para fazer doce eu sou boa, tá, gente? Ó, ontem eu fiz uma Maria Mole, ficou uma delícia. Então eu vejo assim, que neste momento, essa vida toda agitada, e eu chego em uma pandemia e eu imagino quantas pessoas iguais a mim, que chegam nessa pandemia e aí tem que parar tudo. A hora que a gente começa a se preocupar. Inclusive a Maria Tereza fez uma pergunta. Beijo, Maria Tereza, no coração. Ela fez uma pergunta aqui, que ela fala sobre ansiedade, mas ela fala se o medo dessa pandemia ainda não é pior do que uma ansiedade. Eu penso até assim, eleva 10 vezes, potencializa 10 vezes a ansiedade. Não sei se seria 10 vezes, mas o medo da pandemia é algo real, é algo concreto que nós estamos vivenciando. Se você sair na rua sem máscara, se você continuar vivendo a sua vida, saindo, se expondo, você corre um sério risco de ficar doente. Isso é real. A ansiedade nem sempre ela vai tratar de questões reais. Ela vai se manifestar por situações que você começa a pensar nas possibilidades, se isso vai ou não acontecer, se isso acontece sim. E aí não precisa se tratar de uma questão real. Mas aí nós temos a junção dos dois no momento, que é o medo real e a questão da ansiedade. E também outras situações da saúde mental. A gente vai ter um aumento provável, sempre provável, gente, não tem ainda estatísticas sobre isso, mas de questões como a depressão, de questões de saúde mental, há uma preocupação muito grande, com um tabu, como falar aqui, mas
o medo do aumento da taxa de suicídios. Então, a gente tem que se fazer presente na vida do outro, nesses momentos. Meu amigo, às vezes, não estou conversando há muito tempo, a gente não tem oportunidade de se encontrar. Mas uma ligação, uma mensagem faz diferença. Então, a pessoa sentir que não está sozinha, porque o isolamento também vai trazer essa angústia de estar sozinho, de não estar em contato com o outro, e muitas vezes isso vai ser ainda pior do que o medo. Então, a Lohana até colocou aqui, boa noite, Lohana, que o filho dela já fazia terapia e durante a pandemia ele tem feito as terapias online. O que você me diz desse tipo de atendimento online? O atendimento online, ele já existia antes da pandemia. Ele não é uma novidade, só que agora ele é um recurso mais usado. E ele tem eficiência, sim. É diferente, então a gente está se adaptando aos novos tempos. É diferente do contato que tinha antes com o psicoterapeuta, com o psicólogo, daquela interação junta, mas ele vai... É importante que quem já fazia buscar essa alternativa, porque, como eu falei, é o momento dele, da pessoa que vai estar fazendo um bem para ela e, ao mesmo tempo, podendo tratar dessas pessoas já existentes e as novas que surgiram. A Milene, boa noite, Milene. Ela está perguntando se na hora de dormir, essa falta de ar que às vezes ela sente, pode ser um estresse, pode ser uma ansiedade, e aí? Sim, pode ser uma ansiedade. Mas ela, para diagnosticar corretamente, é necessário procurar um profissional. Ah, tá. Mas ela mesmo pode... Todas as pessoas devem ter o autoconhecimento, então pensar na situação, avaliar. Isso acontecia antes? O que está me causando isso? Em que momentos que é mais intenso? Por que na hora de dormir? E quando você consultar o profissional, já vai te trazer assim, uma resposta mais rápida. O Renato, boa noite, Renato, tudo bem, né? Vou até ler, porque a pergunta dele, ele fez um texto para fazer a pergunta. Já vivíamos em isolamento digital. Agora o isolamento social chega para barrar o isolamento digital. Agora eu não consigo mais responder ninguém nas redes sociais. Isso é um problema? Olha, é uma pergunta delicada. Depende de... Algumas pessoas, elas acessam as redes sociais com mais facilidade, respondem. E outras já preferem o contato direto. Mas nesse momento, privados do contato direto, da interação social que a gente tinha há pouco tempo atrás, é importante dar uma certa prioridade sim às redes sociais. Que é o meio que nós temos de estar em contato, de fazer presente para o outro. Então, reavaliar aí quem é que está mandando, essas interações, elas vão trazer benefício para mim, para outra pessoa com quem eu estou conversando, priorizar certas pessoas que são mais próximas, mas nunca deixar de dar atenção a todos. Que tomara que nós voltamos a uma normalidade em que possamos voltar a interagir com essas pessoas. Nossa, tomara a Deus que a gente consiga. E aí vai ter aquela cobrança. Lembra a mensagem que eu te mandei e você não me respondeu? Que nesse momento é a rede social a nossa forma de contato. Então, desprezá-las pode causar um mal-estar nas relações. A Bruna, boa noite, Bruna, tudo bem? Ela faz uma pergunta: como não transmitir a ansiedade para os filhos? Muito difícil, porque criança tem um radarzinho. Nós, desde a infância, dos primeiros anos até a fase da adolescência, eles têm uma capacidade de perceber o ambiente, de que algo não está bem, mas nem sempre eles conseguem nomear e nem sempre eles vão conseguir entender aquilo. Então, às vezes, os pais tiveram uma discussão, por exemplo. Ele vai perceber que tem alguma coisa errada, mas ele não vai saber identificar. E quando uma mãe ou o pai é muito ansioso, está amedrontado com essa situação, a criança não só vai perceber, como vai ligar o alerta. Peraí, se meu pai e minha mãe estão assim, algo está acontecendo. E isso vai gerar para ela também. Eu volto na minha fala inicial, Bruna, de respeitar a criança o tempo
dela, mas a gente também precisa de respeitar o nosso próprio tempo. Né? Nós somos humanos, então somos passíveis de falha, de ter esse descontrole, às vezes, emocional, ou mesmo chegar numa crise de ansiedade. A minha dica, pelo menos a dica que está funcionando comigo lá em casa, quando eu não estou muito legal, eu prefiro ligar a TV, assistir alguma coisa, porque aí a minha atenção está focada naquela situação que eu estou assistindo, naquele episódio, e as pessoas à minha volta, meu marido, meu filho, vão me respeitar mais naquele espaço. Olha, é o momento dela com a TV, vamos deixar. Mas, na verdade, aquele ali eu estou usando como se fosse uma válvula de escape, que eu não estou legal. Outrora, eu tento disfarçar um pouco, e aí eu dou atenção um pouquinho para o meu marido, dou um pouquinho de atenção para o meu filho, brinco. Eu preocupo muito mais com o meu filho do que o meu marido, porque ele é uma criança, né? Meu marido entende tudo que está acontecendo. Ele já tem essa dificuldade. Então, às vezes, eu chego lá na cama, eu deito em cima dele, rolo, brinco de fazer cócegas, de beliscar. Ele agora baixou que eu odeio videogame, né? Não é muito a minha área, né? Mas ele me ensinou agora a brincar num videogame lá de comida. Então, eu estava relutante, resistente, mas eu pensei assim, poxa, eu não posso ficar transmitindo para ele o meu tédio. Então, eu procurei, neste momento, interagir com ele. E foi muito bacana, porque depois eu até gostei do jogo. Então, eu acho que dar uma atenção especial para a criança nesse momento é muito importante. É difícil para a gente, que já estamos com aquela ansiedade, estamos bitolados, né, com tanto tédio, porque a gente está acostumado, principalmente quem é professora, com uma vida extremamente ativa. A rotina de professor, Kátia, não é nada fácil. É só quem é professor. Eu já fui professora das séries iniciais. Pois dessa experiência. Não é fácil, né? Não. As pessoas têm o hábito de falar assim, professor, trabalhar 4 horas só, tem 2 férias no ano, é folgado. Gente, é extremamente complexo, tenso, porque 4 horas, eu falo que a melhor parte de ser professor é a hora que você entra dentro de sala de aula. Se você entrou para a sala de aula, está tudo pronto. Mas o making of, os bastidores, quem é da área que sabe, que entende o quão é complicado, quão é difícil, né, e complexo. Mas, então assim, mesmo sabendo dessa complexidade, e a gente estando agora neste momento que a gente passa a ser entediado, porque a gente está acostumado com essa rotina corriqueira de vida de profissional, de sala de aula principalmente, de repente, pum, para tudo. A gente sente falta de tudo, o barulho da escola, do menino pedindo para ir para o banheiro, do outro dando voltinha, do querendo pular o muro da escola. A gente sente falta de tudo, porque essa era a nossa rotina. E quando a gente para, peraí, eu tenho que lembrar que eu tenho criança na minha casa, eu tenho que ter a maturidade para administrar, por isso eu falei que cada um precisa desenvolver a sua técnica de gestão emocional para evitar que isso chegue à sua criança. Que é inevitável, em algum momento eles vão perceber sim. Eu achei tão bonitinho, meu filho falou assim, mãe, eu tenho 10 anos, eu sou uma criança. Eu não sou burro e não sou surdo. Eu percebo tudo que está à minha volta. Isso me chamou muita atenção. A gente não pode subestimar a criança. Né? Então, eles estão vivendo o mesmo estresse que a gente está vivendo, neste mesmo momento. E o que é importante, então, é você descobrir qual é a sua técnica e começar a aplicar para ver se está certo. Deu certo? Não, vou mudar de técnica. Eu falei, a minha está sendo a religião. Sim. Então, você está me dizendo que é uma pessoa extremamente agitada. Mas como é o seu filho? Ele é mais agitado? Ele é uma pessoa mais introspectiva, tímido? Porque parece que ele combina bem com você. É importante para a família em geral, eu falei da rotina para a criança, mas também para o restante da família. Porque nessa rotina você tinha uma e agora tudo virou de cabeça para baixo. Então vamos precisar nos organizar. Então, como eu falei, tem um momento da criança estudar, fazer suas atividades, ter suas tarefas, e também vocês, como adultos, tempo para cuidar das tarefas domésticas que eu sei que é terrível, nunca acaba. Você termina de arrumar a sua casa, você vai comer alguma coisa, pronto, já tem louça suja. Começa de novo. Então, ter horários, estabelecer dias de fazer coisas e nessa rotina, estabelecer momentos para você fazer as suas coisas, dar o espaço para o seu marido e também para o seu filho, tempo livre.
Então, você ter uma rotina vai te ajudar a diminuir a ansiedade. Você não vai ficar preocupando, não, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou resolver isso? Não, peraí. A gente tem uma rotina, vai ter um momento em família junto, que a gente vê um filme, faz um jogo. Os jogos de tabuleiro, gente, estão sendo resgatados, era uma coisa que eu adorava. É importante, é um momento de interação da família, mas também vai precisar de espaço. Como a gente não tem espaço físico, no momento que a sua criança estiver fazendo uma atividade dela, faça a sua, faz algo para você. Então, isso é importante. Você tocou num assunto aí que eu achei, até queria ter comentado e acabei esquecendo, que é extremamente importante agora tirar um pouquinho as crianças do computador, do videogame, do celular. Então, crie situações, brinque com ela, né? Tente tirar minimamente que seja possível do videogame, porque eu acho que esse momento o Carlos até colocou aqui, essa pandemia, talvez ela tenha vindo também, né, claro, para juntar, para unir mais a família, né, para a família se conhecer melhor, para a gente poder ter mais tempo para o nosso filho, conhecer o nosso filho, para o marido, a esposa. É o momento da família interagir mais, socializar mais. A gente fala de isolamento social, é o momento mais íntimo. Sim, eu acho que se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, né? Não vou falar aqui no meu mundo, mas global, as pessoas estão tão corriqueiras com o dia a dia, com o futuro, com aquela coisa toda, e o isolamento social já estava acontecendo dentro da nossa própria casa. Sim. Né? Eu vi isso de uns tempos para cá, porque meus amigos têm reclamado, minha mãe tem reclamado, meus parentes estão reclamando. Você sumiu, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para ninguém, sua vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Meu marido chegou a reclamar, você trabalha fora, chega em casa, ainda fica no celular um tempão, tanto que de vez em quando eu dou um sumiço de rede social. Porque quando eu sumo na rede social, gente, é um momento meu de família, de dar atenção para o meu marido, para o meu filho, às vezes eu sumo um pouquinho por isso. Então eu penso que essa pandemia, essa é uma das reflexões que nos traz. Será que o isolamento social eu já não estava vivendo dentro da minha casa? E mas agora... é uma questão debatida, como lidar com as crianças e adolescentes em épocas de convívio social, rede social. Eu lembro de uma pessoa que me disse que na casa dela, quando chegavam para uma reunião, os familiares, o que ele fazia? Colocava uma cesta para todo mundo deixar o celular, porque estava conversando com alguém e essa pessoa já estava conversando com mais 10 ao mesmo tempo. Então não tinha aquela conversa olho no olho, não tinha os momentos de família. É comum que a pessoa esteja, né, seja ela criança, adulto ou adolescente, mas principalmente adolescente, está no momento da refeição, o celular está ali. Em nenhum momento se desconecta. E agora a gente vai ter que estar revendo isso também. Porque o que antes era um problema, hoje pode ser a solução, porque a gente está vivenciando a forma de se fazer presente. E ao mesmo tempo, ressignificar essas relações familiares, que antes estava havendo esse distanciamento, essa falta de tempo, essa questão de ficar mesmo no celular, conversando com 1001 pessoas, ou às vezes não conversando com ninguém, interagindo de algumas formas. Principalmente eu vejo muito youtubers no canal, então fica assistindo ali, não tem uma interação, às vezes não traz nada produtivo, nada que acrescente para a vida da pessoa ou para ela enquanto ser humano, mas ficava ali porque era interessante. Isso distanciava o relacionamento dentro do âmbito familiar. E agora a gente está tendo uma experiência que vem retrazendo isso. E, ao mesmo tempo, já é conflito de estar convivendo junto. Então, são muitas questões, muitos desafios que a gente vive. E ainda tem um outro aspecto, que são aquelas pessoas que não estão podendo ter a quarentena. Quem faz parte de serviços essenciais continua na sua rotina de trabalho, mas com mais fatores estressantes. Por exemplo, eu saio de casa, eu vou no trabalho, eu tenho todo o trajeto, até aí vou encontrar pessoas, mas quando eu retorno para minha casa, como pessoa, eu me contaminei naquele dia? Eu encontrei alguém que estava com a doença e eu estou levando isso para minha casa? Então é um medo real também, é algo que traz mais do que ansiedade, vai trazer angústia. E a essa pessoa que está trabalhando, eu vejo muita situação citada por médicos, profissionais de saúde,
enfermeiros, que perderam todo contato social, contato com a família. Eles têm que ficar distanciados mesmo. Esse é o isolamento deles. E é ruim. Eu tenho uma enteada que é médica e ela trabalha no 23. Ela ficou mais de um mês sem ver meu marido, exatamente para protegê-lo. Né? A minha sogra faz 100 anos agora mês que vem. Lúcia, é uma gracinha, é a bonequinha da família. Ela é uma gracinha. Eu gosto demais, eu falo que é uma segunda mãe que eu ganhei. E eu procuro evitar ao máximo de ficar indo até ela pelo contato que a gente acaba tendo na nossa caminhada do dia a dia. Então, às vezes eu falo com meu marido, eu não vou, mas vai você, mas pelo amor de Deus, não chega perto, é de longe, conversa de longe, não aproxima muito dela. Outro dia eu falei para ele assim, vai, mas fica só na porta, nem entra. E ele assim, não vou fazer assim, não, mas eu vou entrar, mas eu não vou ficar perto, não. Para tomar os cuidados. Porque a gente tem esses cuidados, né? Quando você falou da saúde, eu lembrei da filha, que a gente, coitada, ela fez aniversário longe dele, nós a convidamos para um jantar lá em casa, falou, não posso, não vou, enquanto eu não tiver certeza que eu posso aproximar do meu pai. Então existe essa angústia mesmo, né? E as filhas do meu marido é o xodó que ele tem. Então, elas sabem disso. E aí esse momento eu vi que foi um momento tenso na minha casa, porque eu sei o quanto ele é apaixonado por ela. E aí traz uma outra perspectiva, porque enquanto as pessoas que estão de quarentena, que podem viver esse isolamento, né, elas podem ser consideradas privilegiadas, porque elas estão ali com a família, e muitos estão impedidos de ter esse contato. Que é pior, talvez, é né? muito pior. Você não saber o que está acontecendo, você não... Porque muitas vezes nós somos assim. A gente tem que ver a pessoa, porque uma ligação, uma mensagem, ela não vai trazer todas as informações que a gente tem pessoalmente. Outra coisa, a Maralina, boa noite, tá, Maralina? A gente empolga com o assunto, a gente vê a pergunta passa. A Maralina fez uma pergunta que eu também gostaria de saber, eu acho que muita gente. Porque, gente, vocês perceberam como que máscara pesa? Que coisa horrorosa! Eu subi na balança 6 quilos a mais, falei pro meu marido, não vou usar máscara. 6 quilos a mais é muita coisa, né? Brincadeiras à parte, mas a Maralina faz uma pergunta aqui que é o seguinte. Nessa pandemia a gente está alimentando mais. Isso pode ser um transtorno alimentar? Isso é proveniente de uma ansiedade? Ou é natural mesmo? E depois que isso tudo acabar, a gente vai todo mundo ter que ir para a rua correr, fazer ginástica? Um pouco de tudo. Pensa nas suas férias. Qual o período que você mais come? Quando você está de férias em casa ou quando você está trabalhando? Quando está em casa. Sim. Quando nós estamos em casa, a tendência é comer um pouco mais. A ansiedade, ela pode tanto provocar o aumento do apetite quanto a diminuição. Então, a maioria das pessoas vai geralmente engordar, vai querer comer mais, e isso vai gerar, né, o sobrepeso aí da máscara, né, que vem aumentar esse peso na balança. E o estresse que a gente está vivendo. Então, comer, gente, é muito prazeroso. Isso vai trazer um bem-estar. Então, é uma satisfação temporária que vai tirar você, às vezes, daquela rotina. Comer um pedaço de chocolate, para mim, é muito relaxante. Mas, como nós estamos, né, em uma situação tão atípica, tão incomum, é necessário certos cuidados. Então, procurar, já que está em casa, comidas mais saudáveis, para não precisar correr tanto após passar a pandemia, fazer algumas atividades que possam aliviar essa tensão, esse estresse, essa ansiedade, que não seja comer. Ótimo. A Luciene também, boa noite, viu, Luciene? A Luciene Dias, ela quer saber o que diferencia a ansiedade normal de uma patológica. Como eu já tinha falado, né? A ansiedade comum, ela vai te gerar um desconforto, às vezes até alguns sintomas físicos, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga, né? Uma inquietação. Já quando a ansiedade, como a gente já falou aqui do transtorno de ansiedade generalizado, ele já vai ter sintomas mais específicos e mais graves. A insônia, a alteração do apetite, tanto comer mais quanto comer menos, ou o emagrecimento ou a engorda,
mas principalmente a angústia, palpitações, você vai se sentir desconforto para respirar, é um sintoma muito comum, dores no peito, e o incômodo ele é maior. Então não é assim, ai, nesse momento tô com o peito doendo, assim, sabe? Nossa, tô angustiada, tô abafada. Como foi um termo que eu já usei, que tem uma amiga minha que fala muito isso. Então essa é uma angústia comum. Isso é uma coisa que me chegou algo ali que causou um desconforto. Já a ansiedade, quando ela se torna um transtorno, os sintomas são mais severos e pode chegar ao ponto da pessoa achar que está tendo um infarto. Eu conheço um caso, me relatado, que um senhor na faixa dos 40 anos, em casa, deu aquela dor no peito. Isso foi antes da pandemia, tá, gente? Ele foi, tô infartando, e começou a ter todos os sintomas de infarto, a dor no peito, a falta de respiração, quase desmaiar. E quando chegou no hospital, o coração estava ótimo, ele não tinha nenhum problema cardíaco, a pressão estava assim um pouco alterada, e aí que ele identificou que era a ansiedade e começou o tratamento. Então, a ansiedade, ela é algo que faz parte das nossas vidas, como eu já disse antes, quando a gente tem algo que, né, é muito esperado ou algo que causa aflição, um evento, isso vai deixar a gente mais inquieta, mais ativa, vai ter uma reação. Mas quando ela passa a ter sintomas que vão causar um impacto muito negativo na sua vida, é hora de buscar o profissional. Pois é, gente. Quero agradecer a participação, o Elber, Nilson, Priscila, Roseli, pessoal, todo mundo comentando, Rubens, Adélia, obrigado por vocês estarem nos assistindo, tá? Algumas perguntas, elas acabam repetindo, né, dentro do contexto que a gente já respondeu aqui, falando sobre crianças, como identificar que crianças estão ansiosas, como evitar. Evitar a ansiedade na criança, como eu falei, uma coisa que vai trazer segurança para ela é a rotina. E nessa rotina, colocar atividades variadas e também trabalhar a responsabilidade, que eu acho muito importante em qualquer momento, nas tarefas de casa. Desde as crianças pequenininhas, 4 anos, já pode dar responsabilidade para elas. E aí também já trabalhar com a questão da consequência. Olha, você vai ter seu horário de estudar, de fazer suas tarefas, o seu horário de brincar, e ela vai se sentir confortável com aquilo, já não vai gerar aquela ansiedade. O que eu vou fazer? Eu vou ficar jogando? Não, você vai ter um tempo, converse com a criança, e para identificar as emoções, como ela está sentindo, ela vai expressar muito isso, independente da idade, através de desenhos. É uma ferramenta muito legal, simples, porque você pede criança para fazer desenhos e depois contar a história daquele desenho. Ou mesmo ser mais direto. Mostre como está sentindo. Como você se sente hoje. Porque a criança ela ainda não construiu a habilidade de expressar. E às vezes muitos adultos também não, as suas emoções. Né? Diferente de mim. Eu já construí a minha, quando eu não estou bem, eu não estou bem. Quando eu tenho que chorar, eu choro mesmo, eu sou chorona. Mas você me lembrou uma situação, há muitos anos atrás, eu assisti uma entrevista da Rainha da Jordânia, num programa desses talk shows. Acho que era com a Oprah. E eu achei muito interessante ela falar que o filho dela, que era príncipe, ele não tinha mesada. Ele era uma criança e ele tinha salário porque ele tinha que ajudar a moça que organizava o quarto dele. Não faço ideia do tamanho do quarto, né? Isso na minha casa. E eu lembro que o entrevistador, se não me falha a memória, era a Oprah, ela perguntou, mas como assim um príncipe? Ele tem que ganhar salário, ele é uma criança, para arrumar o quarto? Ela falou assim, hoje ele é uma criança, amanhã ele vai ser um homem que vai governar um país. E isso, eu nem grávida estava, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, eu quero fazer o mesmo com meu filho. Sim. Porque eu quero que quando ele cresça, ele seja um homem. Então, mesmo na época de pandemia, gente, ele tem alguns afazeres, eu cobro dele, me ajudar às vezes na cozinha, com o quarto, me dá conta direito de dobrar a mão coberta, eu falo, joga no chão, ali você vai dobrando do jeito dele. Mas eu já atribuo algumas atividades para ele ter esse senso de responsabilidade,
o senso de trabalho em equipe, de família, porque futuramente, ele vai ser criança, né? Ele futuramente vai ser um pai de família. Né? Ele vai ser um adulto, eu quero que ele seja um adulto responsável. E é na infância que a gente vai construir nossa personalidade, o nosso caráter. É quando a gente vai introjetar valores. Então, é importante que eles tenham essa consciência. Olha, cumpriu a sua obrigação, você vai ter uma consequência, que é brincar, se divertir. Não cumpriu, também tem consequências. Então, é importante, porque uma das coisas mais difíceis para a criança é ouvir a palavra não. Verdade. Não, eles não conseguem assimilar. E os pais, muitas vezes, não, tadinho do meu filho. Não, a gente está numa pandemia, já está difícil para ele, eu não vou colocar ele para estudar. Opa, peraí. Ele tem que estudar agora, para que quando a escola voltar, ele esteja mais bem preparado, ou não totalmente despreparado. Então, deixar eles sem fazer, não vai fazer bem no momento e nem futuramente. Então, a gente tem que pensar no agora e também no futuro. Perfeito. Outra dica, gente, com relação à criança e até com o parceiro, esposo, marido, né, o namorado. Vamos para a cozinha, vamos fazer alguma coisa, vamos junto para a cozinha? Um dia eu fui com o meu filho ensiná-lo a fazer brigadeiro. Então, assim, foi um momento da gente interagir, mãe e filho, ali a gente trocou algumas informações, conversamos um pouquinho, distraímos, relaxamos, ele aprendeu uma coisa nova que ele não sabia, e a mesma coisa eu faço às vezes com meu marido, ele, vou fazer um risoto, opa, peraí que vamos lá, que eu vou te ajudar, eu vou lavar, eu vou picar, eu vou cascar, né, que essa é a minha parte, mas é uma forma da família interagir. Nós vamos encerrando por aqui, dessa vez a gente estendeu bastante a live, porque eu sempre falo que a live tem que ser entre 30 e 40 minutos, hoje a gente se estendeu porque foram várias as perguntas, os comentários. Quero agradecer a participação de todo mundo e a Kátia depois vai acessar o Face. Se alguma pergunta tiver ficado sem resposta, nós vamos responder, tanto Kátia quanto eu. E quero deixar um recadinho aqui. Aliás, alguns recadinhos. Primeiro, eu falei que eu queria até aquela música, eu não sei o nome, tá, gente? Mas tem uma música sertaneja que fala do casal raiz. O pessoal tá rindo aqui de mim. Mas, olha, controle emocional. Gestão da emoção. Pense na sua tática. Porque se você que está com o parceiro dentro de casa conseguir passar por isso, casal raiz. Meus filhos, as crianças, né? Os filhos, tragam sempre para perto, procurem tirar da frente da TV, do videogame, criem brincadeiras, vá para a cozinha, faça alguma coisa nova na cozinha com a criança para distrair e relaxar um pouquinho. Fica sendo a dica aí para a live de hoje. Nossa próxima live vai acontecer daqui 15 dias. Vamos falar sobre cursos técnicos e absorção desses profissionais no mercado de trabalho. Aguardo vocês. Em breve farei melhor a divulgação, mas o assunto vai ser esse. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Kátia. Foi um prazer, eu agradeço a todos, agradeço o seu convite e espero ter contribuído de alguma forma com vocês. E eu agradeço também de coração. Muito obrigada, tá? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.